Aonde há presença, aonde há Deus, a manifestação dele, a honra é dele, é tudo para ele. E quando eu entendi isso na minha vida, que todos os processos que eu vivi, que eu passei, eu sempre me via muito sozinha, muito solitária. E eu até acostumei um tempo sobre isso, andar só. Acho que todo mundo faz mentoria e já ouviu falar isso aqui. Andar sozinho, aprender a sua solitude. Mas não vou dar mentoria, né? Não vou falar sobre o que eu falo na mentoria. Mas talvez você chegou aqui assim, se sentindo triste, abatida ou abatido, esperando uma resposta. E sabe lá Deus o porquê que talvez lá no seu subconsciente você deve estar pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu, por muitas vezes, eu chegava em alguns lugares e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Me dava vontade de sair correndo embora. E eu tive diversas sensações assim, de vários lugares que eu ia num tempo difícil da minha vida, num tempo onde eu estava sofrendo muito, que eu buscava uma resposta, eu buscava uma solução, e eu ia em busca daquela solução e não tinha solução, e a vontade era de ir embora, de me refugiar de alguma maneira. Então eu não sei por qual motivo você está aqui. Eu sei que não é para me ver, para me conhecer. Agora eu vou falar igual o Felipe. Nossa, eu achei que você era mais alta. Eu falei, pois é, aqui é a realidade, o YouTube é fake news. Mas eu tenho certeza que se você tirou esse sábado para você, esse tempo para você, alguma coisa está ardendo no teu coração, algo no seu profundo fez você deixar o seu tempo, o seu trabalho, o seu momento para você buscar alguma coisa. E eu sempre sentia isso no meu coração. Aquele desejo, aquela ânsia de querer mais. E você não saber o que é esse mais, né? Essa palavra, você vai ouvir eu falar um pouquinho mais do meu testemunho. Talvez você vai falar, será que eu já não ouvi tudo dela? Não. Tem muitas coisas ainda, né, que Deus ele ministra, em que eu já vivi, né, e que eu sempre anoto. Durante muito tempo eu sempre anotei muito, eu sempre escrevi muito. Então em algum momento eu ia usar aquilo de alguma forma, em alguma ocasião. E eu queria hoje falar com você, queria que você abrisse comigo em Jonas capítulo 1, o desafio da fuga. E por muitas vezes eu me encontrei assim, e eu tenho certeza que hoje você que está aqui ouvindo já tentou fugir diversas vezes daquilo que você hoje está vivendo. E por muitas vezes nós não sabemos como vamos nos encontrar diante da situação em que a gente vive. Então a gente se refugia. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Queria que você acompanhasse comigo em Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. No capítulo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou, e dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal.
Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Até aqui. Jonas recebeu uma palavra, uma ordem, e por causa, a palavra diz isso, ele fugiu. Muitas vezes nós recebemos algo, nós buscamos por algo, ou nós queremos algo e recebemos, ou alguém te viu uma palavra, alguém fala com você, nós queremos o quê? Fugir. E quando eu estava estudando sobre Jonas, eu já tinha lido várias vezes sobre Jonas, e depois que eu passei por todo o processo que eu vivi, eu comecei a esquecer muitas coisas. Inclusive acontece isso na minha pregação também, devido ao tempo do sofrimento que eu passei. E eu comecei a ler e fui reler, e eu falei: mas por que ele fugiu da presença do Senhor? Ele foi, Deus falou algo para ele foi para outro. E aí, olha que interessante. Queria que você prestasse atenção nisso. Quando é Deus quem está falando, muitas vezes duvidamos daquela palavra que nós recebemos, porque o fugir é melhor do que você simplesmente fazer aquilo que lhe é mandado. Quando Deus fala, fugir é perigoso. Quando eu estava lendo e relendo, você vai ouvir eu falando isso várias vezes, você vai entender o porquê no final. E eu comecei a saber, comecei a buscar para querer entender o porquê que Jonas, naquela situação, ele preferiu correr. Ele preferiu sair correndo. Por que ele preferiu fugir de tudo aquilo? Aí olha que interessante. Há uma grande diferença entre a resposta de Jonas e a de Abraão. Aí olha que você vai se identificar bastante com essa palavra. O que hoje na sua vida, que tem chegado na sua vida, que você tem vivido, que tem feito você querer fugir? Não estou falando aqui só de relacionamento, não vou falar de relacionamento somente, estou falando no modo geral. A presença de Deus, ela nos traz temor. E por que falar de Deus é tão desafiador? Porque nós conhecemos e buscamos a um Deus que ele é distante, um Deus que ele se transformou numa religião, aonde nós falamos: se você não fizer parte de uma religião, você não faz parte de Deus. E a religião, ela tem consumido o que é de Deus. Olha que interessante. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz confronto, temor e transformação. E eu não conheço um Deus que te dá uma palavra e não cumpre. Eu não conheço esse Deus que te traz uma palavra e ele não cumpre. O que vem do homem te traz confusão e dúvida, mas o que vem de Deus traz temor, confirmação e te faz querer fugir por temor à palavra que você recebeu. Olha que interessante, Jonas, foi essa a revelação que eu tive quando eu estava lendo, e eu falei: Senhor, o que você quer falar comigo com essa fuga? Porque um dia aconteceu isso comigo. Quando eu entrei no meu processo de deserto, eu já estava servindo no ministério, eu já servia muito mais. E quando me sobreveio uma palavra que hoje eu estou vivendo após 6 anos e meio, eu tive medo. Medo porque a dor que eu enfrentava naquela época era uma dor que dilacerava o meu peito. E por muitas vezes repetimos a nossa dor a relacionamento. E não repetimos, a nossa dor às outras coisas que nós vivemos. Por que relacionamento parece doer mais de quando você perde um emprego? Porque nós estamos falando de emoções, nós estamos falando daquilo que mexe, que domina o ser humano. Então, quando nós entramos no assunto de relacionamento, sentimento, parece tudo muito
mais difícil. Falar de família, falar de casamento, falar de aliança parece algo... E quando você fala, você perdeu o emprego, Deus vai te honrar, amém, glória a Deus, tá bom, vou ganhar um salário mínimo e tá tudo bem. Meu casamento acabou, meu Deus, ó céus, ó vida, agora eu morri, não tem mais jeito, tudo. Esse contexto. Mas será que você hoje traz à sua memória a palavra que um dia você recebeu? Será que hoje você traz à memória alguma palavra que você... que veio de Deus para a sua vida e que você ainda acredita que ela não vai se cumprir? Eu atendo inúmeras pessoas que não têm 1% de fé. Deus não vai fazer, Deus não pode fazer, porque Deus está demorando, porque cadê Deus? E onde é que está Deus? E a fuga. E eu prefiro fugir, eu prefiro correr do que enfrentar, porque enfrentar dói. E assim foi com Jonas. Por que você vai me ver dando uma voltinha aqui para poder chegar onde eu quero te levar a entender? Porque Jonas também sabia daquela palavra, ele sabia do poder e da autoridade que aquela palavra lhe foi confiada, mas ele preferiu fugir. Epa, Deus mandou ir para a direita, mas eu vou para a esquerda. E aí você vê que praticamente Jonas passa por um deserto intenso, onde ele faz um círculo, onde ele roda um círculo para chegar ao propósito que era designado a ele. E muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos no contexto de religião e não de viver o verdadeiro evangelho, aonde o evangelho que entra, ele transforma. Aconteceu comigo e tem acontecido, é impossível de eu dizer para você, Deus te deu uma palavra e ela não se cumprir, porque se foi Deus, ela vai cumprir. Eu não conheço na Bíblia nenhuma palavra, Abraão, Isaac, Jacó, Sadraque, que não se cumpriu. E por que nós perdemos a fé? Porque nós queremos fazer aquilo que nos agrada, e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus dói, e é uma chave para você renunciar. Quando eu entendi que eu preciso renunciar à minha própria vida para viver a vida de Deus, eu fui descobrir que eu vou viver muito mais momentos de dor do que alegria. Porém, na minha dor haverá alegria. Haverá alegria, ainda que eu esteja passando pelo vale, o qual eu não estou entendendo nada, mas eu estou permanecendo. Jonas recebeu aquela palavra, veio sobre ele temor. E por muitas vezes nós recebemos uma palavra e aquele temor lá no fundo você sente, por medo você foge. E aí demoramos e rodamos em círculo. Eu tenho pessoas que eu dou mentoria desde o ano passado e eu falo. E ela tá ali assim, rodando em círculo. Eu falo. Por quê? Ela prefere seguir o que é mais fácil do que viver, permanecer na dor para renunciar ao que ela quer viver, para viver a vontade de Deus e não cumprir aquilo que Deus designou. E aí acontece, muitas vezes a gente está onde? Rodando em círculo. Sabe aquela coisa? Eu vou te dar um testemunho aqui sobre a minha própria vida. A gente fez a nossa conferência do Marcadas, né? E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar em casa ficar sentado, deixar todo mundo trabalhar. Então eu tenho que estar lá o tempo todo. Aí estava eu lá, toda descabelada, queria fazer uma unha, né? Com a mulher perguntando, fazer uma unha, né? Falei, vou fazer bonito, pelo menos sair do roupão da internet, chegar aqui um pouco mais arrumada, né? Então eu estava ali e o Senhor começou a me ministrar sobre uma menina que estava com a gente lá. E o Senhor falou, você precisa ofertar na vida dela. Você precisa ofertar na vida dela. Você precisa ofertar na vida dela. E era tanta coisa para poder pagar para fazer. Eu falei, ai Senhor, vou deixar por último. Olha só. Quando o Senhor ele nos dá uma palavra, vou dar um exemplo simples aqui, e a gente fica dando volta para não fazer. E aí eu falei, Senhor, no final da conferência eu faço isso. E era tanta coisa e Deus proveu todas as coisas. E eu não imaginava a quantidade de pessoas que estariam assistindo ao vivo. E aí o Senhor usou uma pessoa para confirmar o que eu já estava sentindo. E aí eu cheguei e falei, não, agora é a hora de eu fazer. E aí quando eu fiz, ofertei na vida dela, veio uma confirmação. Por que eu estou querendo dizer algo simples para você aqui? Porque
nós fazemos isso nas coisas simples da nossa vida. Deus te deu uma palavra, você roda até aqui, você fica, será que é de Deus? Será que vai acontecer? Será? Não posso fazer não. Por quê? Nós estamos preocupados com os outros recursos que ainda não chegaram. E aí rodamos, permanecemos, ficamos no mesmo lugar. Aí o que acontece? Ficamos cansados, desacreditados, desanimados, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Aí você observa que no versículo 10 ele fala, né? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus. Aqui testificou de que aqueles que estavam ali sabiam quem era Jonas. Porque não era o Jonas, mas era o que ele carregava. Porque ainda que ele fugisse da presença de Deus, o que ele carrega não iria ser apagado, porque houve sobre ele uma palavra e um propósito. Sabe quando você está num lugar que alguém fala para você assim: você é crente? E você fica assim: como é que você sabe? Um dia eu passei uma vergonha dentro do Uber, eu estava tensa. E aí meu abençoado lá atrás estava como, né, toda mãe. Eu dentro do Uber tensa. E eu botei. E o rapaz começou a falar, me olhar no retrovisor. E eu dentro de mim, meu Deus, tomara que ele não me conheça. Tomara que ele não me conheça. E ele me conhecia. Aí eu fiquei discussão no vídeo no YouTube. Eu fiquei tudo assim, né? Falei, isso aqui é natural, viu? Isso aqui é real. E ele começou a falar sobre aquilo. O canal, sobre quanto meus filhos ajudam a vida dele. Quando eu fui embora, me trouxe uma dor no peito, um temor. Eu falei: Jesus, trata comigo. Porque nós somos assim, queremos fugir muitas vezes de quem nós somos, para fingir uma coisa que nós não somos. E aí fazemos como Jonas, vamos fugir. Quantas vezes somos assim? Queremos estar em certos lugares e não testificar de quem nós somos. Mas aqueles que estão ao seu redor sabem, testifica por causa do que você carrega. Houve uma palavra sobre Jonas. E por muitas vezes aquilo que nós carregamos traz tanto peso que vai ser necessário você passar por momentos onde haverá tanto temor no seu coração que nem sempre você vai entender por causa desse temor. Sabe aquele medo, vamos usar assim essa palavra, que você tem de fazer algo e Deus está te incomodando e você está naquela situação? Porque há temor, porque há uma palavra. Você consegue trazer à memória qual foi a palavra que um dia foi dada a você e que você já desacreditou talvez lá na sua infância? Estamos num tempo onde as pessoas elas estão em todo o tempo sem esperança, desacreditadas em todos os lugares que nós vamos, em que você chega no local e a pessoa diz: não vai dar ninguém. Eu falei isso na minha conferência. Falei: se você estiver aqui por causa das pessoas, você não vai conseguir permanecer no dia da aflição. Se você estiver em tal lugar por causa do marido, da mulher, você não vai estar em lugar porque você vai estar sempre querendo fugir de alguma situação da sua vida, arrumando desculpa, tentando manipular, se auto-manipular ou tentando esconder algo. Eu prefiro fugir. Jonas também foi assim: eu não quero ir para aquele lugar que foi me enviado, mas eu vou para outro. Vou cortar caminho. Eu, quando comecei a cortar caminho na minha vida, eu só piorei a situação. Eu rodava em círculos, eu não entendia porque as coisas não aconteciam, porque minha vida não mudava, minha saúde só piorava, minha vida financeira não andava para frente. Eu trabalhava em 3 empregos, as coisas não fluíam. E você não entende porque o ministério não vai para frente, porque o fulano, né, Deus não move a vida do fulano, essa hora pro fulano, o fulano não volta. Deus prometeu restauração de família, a família não acontece. Aí você ora pelo filho nas drogas, o filho parece que infunda mais na droga. Aí você fala: Senhor, me liberta, porque eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, mas não sei o que fazer. Mas eu vou para aquilo,
Porque o direito é melhor do que o esquerdo, é mais fácil. Só que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Aí você vê que aqui houve temor. Por quê? Porque o que Jonas carregava fazia com que as pessoas conhecessem ele. Por que eu te contei esse fato do carro? Porque eu fiquei muito incomodada, porque eu estava super estressada. E eu não queria que ele me conhecesse, porque eu estava estressada, não queria conversar. Não queria falar, não estava afim, estava nervosa, como um ser humano normal. E eu queria fugir daquela situação. Mas o temor veio sobre mim. Porque a marca, a identidade que você carrega, você pode não entender, não receber, mas ela está sobre você, um propósito, um desígnio daquilo que Deus confiou. Por que hoje permanecer é tão difícil? Porque permanecer é dolorido, é desafiador. O evangelho que é o verdadeiro é aquele da igreja primitiva, onde todo mundo estava em casa orando. A oração nunca vai mudar. A permanência no evangelho nunca vai mudar. E não é religião. Porque quando eu converso com um bandista, eu converso com uma pessoa que faz diversos trabalhos, tem mais fé daquele que diz que conhece a Deus. E quando você fala assim, não é possível. Por quê? Eu recebo muito isso. Diz, por quê? Que o diabo tem poder na vida daquela pessoa. Você sabe que é por causa da fé? O diabo também tem fé. Ou você acha que o diabo também não tem fé? O diabo ele já é um perdedor, ele é um derrotado, mas ele tem mais fé que muito crente. De ter fé no outro, no que ele pode fazer de ruim ao outro, usando a vida de uma outra pessoa. Enquanto aqueles que buscam por uma palavra não têm fé. Eu comecei a ser trabalhada na fé de uma tal forma que se você disser pra mim assim, Jéssica, você vai pra fora do país, não estou preocupado com o recurso, eu vou acreditar. Se aquela palavra vem de Deus, eu vou acreditar, porque tem que haver fé. Como que você quer viver algo novo se a sua vida está em ciclo, você ainda insiste em andar por um caminho que Deus não manda você ir? Eu por muitas vezes tentei forçar situações na minha vida e não mudava, não acontecia, porque não era para eu estar ali, não era para fazer tal coisa. Sabe quando você quer virar milionário, se tornar milionário, Deus está dizendo assim, filha, vai andar a pé mais um pouco. Não é para você ter lá o seu, sei lá, a sua Ferrari, não é para você, mas eu quero a Ferrari, esse trabalho de domingo, e o negócio não flui. Aí de repente vem aquela pessoa que você não sabe nem de onde veio, do nada, abriu uma confecção e uma pessoa, daqui a pouco ela está com confecção bombando, em um ano ela prosperando, e você fala, ué, eu? A fé, permanência. A palavra, você vê que é interessante que todos aqueles que recebiam um desígnio, uma palavra na Bíblia, eles permaneciam. Ainda que tivesse momentos em que eles passaram momentos de luta, de desesperança, de conflito, você tem que permanecer. Esses dias eu ouvi uma pessoa que falou, Jéssica, eu sinceramente eu acho que você é muito doido. Porque você fala que Deus vai fazer, mas que negócio é esse que Deus vai fazer? Está demorando demais e não vai acontecer. Aí eu respondi para ela assim, eu desconheço um Deus que não muda histórias. Eu desconheço um Deus que te deu uma palavra sobre sua família, onde teu marido está cada vez mais afundado no álcool e Deus não pode libertar ele. Eu não conheço. Eu creio no poder da oração, mas enquanto a sua vida ela girar em torno de um círculo, porque você está fugindo de algo que Deus mandou você fazer, ou mandou você largar e você não larga, e você insiste em permanecer do jeito que você estava. Eu me lembro que eu tive um período que eu estava no pecado, vivendo no pecado, e eu quis fazer as coisas do meu jeito. E aí eu fiquei grávida. E eu me lembro nitidamente como foi o processo. Eu no hospital, deitada, olhando aqueles médicos. Eu nunca tinha ido para um hospital público. E eu, como tive a gravidez tubária, né, eu tive que tirar a trompa. Então é uma dor absurda. Eu não sei se alguém já teve uma gravidez dessa. É uma dor absurda, que uma dor assim. E eu me lembro de todo aquele processo humilhante que eu passei no hospital.
E eu dentro do elevador, eles me deram aquele pano, né? Aquele negócio para guardar, sei lá, tapar, sei lá, segurar. E aquilo doía, o sangue descia, era muito sangue. E eu achando que eu estava morrendo. E aí eu só ouvi o Espírito Santo falando isso para mim, ó. Tudo que você está vivendo é porque você permaneceu andando em ciclo. Eu te mandei você ir para a direita, você quis ir para a esquerda. Você buscou a sua felicidade para preencher o vazio que você tinha, da falta do casamento, da falta de perdão, da traição que você teve, do abandono. E aquilo não deu certo. Aí eu entrando naquela mesa de cirurgia, envergonhada, muito envergonhada, eu falava, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou aqui tirando um neném que eu nem imaginava o que era ouvir falar de trompa, de gravidez tubária. E eu só ouvi o Senhor falar comigo. Eu te mandei para a direita, você foi para a esquerda. O caminho ele só está demorando porque você mesma prolongou o seu processo. Jonas aqui, ele apenas prolongou o processo dele. Se ele tivesse feito o que Deus ordenou, ele não estava rodando. E mesmo assim, Deus, por misericórdia de Jonas, por causa do propósito que ele tinha, ele praticamente falou para Jonas assim, usando as pessoas: tá fugindo, querido? Você veio pra cá, querido? Aí, todo mundo aqui sabe quem você é, mamãe? Todo mundo aqui sabe quem você é? Todo mundo aqui sabe quem você é, Jonas? Na minha linguagem atual, né? Aí que interessante, por que perguntaram a Jonas? Aí no versículo 11 ele fala: disseram, que te faremos para que o mar se nos acalme? Você imagina, Jonas tinha fugido, estava cheio de temor, porque havia temor no coração dele, e as pessoas perguntando para ele: você não é daqui? Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque sabia, eu vou usar um termo engraçado aqui, é como se Jonas fosse um fogo estranho dentro daquele lugar. O que você está fazendo aqui? É por causa de você que nós estamos passando isso aqui. Olha que interessante.